Uhum. porque ele trabalha com compreensão de ideias, leitura e assimilação de ideias. Certo. E aí, qual era a velocidade que você conseguia colocar para ler 3 colunas, 6 Olha, palavras de cada vez? na aula, eu não consegui fazer nem com 30. Nem com 30. Mas Mas em agora, casa deu para melhorar? Era isso sim, que você sim, fazia, né? sim, isso. Aí eu fui treinando bastante, aí eu agora consigo fazer com 60. Olha, E aumentei para falar a bastante. verdade, não precisa ir muito mais do que o 70, tá? Certo. É desnecessário. Uhum. Então, porque se você ler 70 linhas por minuto, uma linha tem em média, vamos pôr aí 12 a 15 palavras, Uhum. tá? Então você já vai estar lendo 1.000 palavras por minuto. Entendi. 1.000 palavras por minuto, dá para ler 4 páginas por minuto. Vamos considerar 3. Dá 180 páginas por hora. Tá bom Uhum. para você? Tá muito, muito bom. Eu queria ler um pouco mais rápido só para dar conta do Mas quando material da você fez no faculdade. 70, você conseguia pegar as ideias? Com 60, eu conseguia pegar Ah, perdão, 60, né? os- Você conseguia pegar as ideias? Consigo, consigo. Você fazia da esquerda para a direita, da direita para a Aí esquerda, eu fazia da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e ia fazer aquele de zigue-zague. zigue-zague Uhum, também? uhum, isso. Maravilha. Tá. No caso, você já fez o Palavras e Números? Eu já fiz palavras e números. Agora é a Tá. dupla de palavra que eu estava na página. Isso. E você fez palavras, claro, né? O Palavras e Números e o Duplas, certo? Isso, isso. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer o sequência. Você vai para a Sim. página 31. Sequência. Uhum. Oh, perdão, sequência não, bloco texto. Bloco texto 1, 41. 41. Vamos fazer o bloco texto antes de fazer o sequência, Certo. Deixa eu tá? chegar nele aqui. Coloco o texto, certo. Isso aqui já é quase uma É leitura, uma quase um página de texto, livro. ele é quase uma página de livro. É, Qual é a diferença disso aqui para um texto? É que não tem preposição, conjunção, verbo de ligação, certo. É isso tá? mesmo. Não tem artigo, não tem pontuação. Mas dá uma lidinha aí na primeira linha, Certo. em voz alta. Surgimento do primeiro livro impresso Europa representou uma. Ó, surgimento, primeiro livro, representou Europa, né, representou uma. Então, Não. o surgimento do primeiro livro impresso na Uhum. Europa representou uma. Isso aí eu já peguei, né, que é uma autêntica revolução cultural no mercado emergente. Isso é uma autêntica revolução cultural Uhum. marcando emergente influência. Uhum. Tá? Então, assim, você vai perceber que você vai ter que ler não palavras, Uma ideia, não né? um texto, mas ideias. Eu estava, Lembra alguma coisa? professor, eu estava treinando isso mesmo, eu estava lendo Você aqui estava treinando, mas você estava treinando nas 3 colunas. A ideia era justamente fazer isso, isso. pegar as informações que estavam nas duplas. Sim, mas eu estou falando assim, eu peguei um livro para ler e eu estava tentando ler dessa forma aqui, sem ficar lendo o texto, todo o texto, mas pegando a ideia, né? Meio O assim que a que. gente percebe aqui? Que quando as pessoas fazem exercícios, né, no livro propriamente dito, na hora que eu pergunto para eles sobre o que eles leram, Não eles lembro. tentam lembrar o que estava escrito Aham, e não as ideias que estavam no texto, sim. tá? E aí você enfraquece o que? A intuição, enfraquece a sua capacidade de raciocinar de forma lógica, de forma a encaixar os buracos entre a pergunta e a resposta. Porque às vezes, mesmo que você não lembre o que você leu, só o fato de você se concentrar nas ideias, às vezes você Uhum, consegue montar um quebra-cabeça, certo. você consegue configurar as informações, tá certo?
Certo, Vamos ler uma primeira vez, você vai entender bem como é que funciona o exercício. Você certo. consegue ligar o seu metrônomo aí mais ou menos em 40 batidas? Sim, sim, vamos pegar aqui. Esse exercício ele é simples, porque para entender qualquer criança entende. Mas não é fácil, porque na hora que você faz a primeira leitura, você vai ver que é complicadinho, Entendi. Beleza, tá? vou ligar aqui. Valendo. Tá. Dá para ver pelo seu olho, Nailo, que às vezes você perde o toque, tá? Você está lendo Sim, ali, mas aí bate o toque e você não vai para a linha de baixo. sim. Desculpa, pode continuar de onde você parou. Tá, Aí tenta usar o dedo, a caneta para seguir a linha, tá? certo. Eu acho Terminou, hiperventila, né? certo. Eu acho que nesse 40 aqui ainda foi lá. Não tem problema nenhum você baixar para o 35 ou baixar para o 30, Certo, certo. tá? Mas aí você pode baixar no próximo, né? Você vai Certo. fazer 10 minutos na mesma página, você tem 10 folhas. Aí no primeiro dia você faz a folha 1, depois a folha 2, depois a folha Ah, 3, depois a folha 4. Cada dia é uma folha. entendi. Não, calma aí, deixa eu anotar aqui. Isso. Aí você faz a leitura numa velocidade compatível, tentando sempre Uhum. melhorar. Então vamos supor que você comece no 35, no último você já está fazendo igual você me disse, né? Olha, no 30 na aula eu tive dificuldade, mas durante a semana eu cheguei até os 60. Então pode ser Certo. que no mesmo dia, na mesma folha, você comece no 35 e termine no 55. Beleza. Então, 10 minutos é uma página, sempre tentando aumentar a O mais velocidade. importante, Nairo, não é a leitura da página. Certo, é o entendimento. É isso? É o que eu vou fazer agora contigo. Você Certo. tem que me trazer uma ideia que tenha no mínimo 5 palavras, no máximo 9. No mínimo 5, no máximo 9 palavras. É o princípio de George Miller, né? 7 mais ou menos 2. Certo. Certo. Como é que é? 7. 7 mais ou menos 2. Ou seja, 5, Sim. né? Então, 7 mais ou menos, menos 2 dá 5, mais 2 dá 9. Entre 5 a 9 palavras. Então, sem olhar para o texto, isso é pecado mortal. Eu vi um Certo. movimento aí de busca Certo. entre os alunos chamar cola, né? Certo. Pescaria, etc. Então, você vai trazer para a gente aqui uma ideia que estava no texto que você leu, um texto bruto, só com ideia, sem sintaxe, sem verbo de ligação, conjunção. Então, uma ideia, sem olhar para o texto. Não Não, está não, olhando mais, não, eu né? minimizei o texto aqui. É, eu Ok. acho que que a leitura representou uma evolução, né? Evolução do conhecimento. A leitura representou uma Revolução revolução do conhecimento. No conhecimento. no conhecimento. Tem 7, certo? É uma Certo, ideia. Aí você vai ler de novo. Vamos ler de novo? certo. Valendo. Só um minutinho. Botar o metômetro? Isso, metrônomo. Baixou para 35, não é Baixo isso? tipo 35, isso. Calma, calma.
Certo. E agora? Deixa eu Uma me ideia com 5 a 9 palavras. Certo. Acho que foi a escrita. A escrita. Calma. Deixa eu tentar retornar lá no. Deixa eu tentar lembrar. Eu vou dar uma ideia, tá? Vou trazer Certo. uma das ideias para você, para ver se você puxa outras. Certo. Né? Olha só. O livro na antiguidade, né? O livro na antiguidade era escrito pelos escribas. Certo. Olha, ó, 8 palavras. Uhum. Lembra dessa ideia no texto? Sim, sim. Lá no Outra início. ideia. Lá no início. Quando é branco assim, aí vai lá ler de novo, mas como um detetive, leitura ativa e não leitura passiva. Certo. É, Então, é aquela ideia de estar sempre procurando alguma coisa, seria isso? isso. O que eu procuro? Quem, onde, quando, como que foi que aconteceu, né? E onde? Certo. Quem, onde, quando, como e onde. Sempre essas perguntas, né? Então, o porquê também pode ser feito futuramente, o que, o quanto. Vou anotar aqui, tá? Tem que anotando Então, essa dica. Certo. então quem, né? Quem, onde, quando, como, porquê, o que e quanto. Responder tudo isso você compreende qualquer texto, né? Com certeza, é o chamado princípio jornalístico da informação. Quando você Entendi. vai falar de uma informação, tem que ter tudo isso. Certo. Em inglês, é o que a gente chama de 5W2H. Sim, eu já vi isso em algum lugar. Ok, então capricha mais uma leitura, deu um branco, normal no começo, Certo. só que quando você se acostumar a ler e trazer ideias após a leitura, Uhum. tá? É claro que aí está mais difícil, porque não é bem um texto, mas Uhum. quando está num texto, você tenta decorar, e quando tem só as ideias, você realmente traz a ideia, entendeu a diferença? Entendi. Quando é um texto, não, aí você decora um pedacinho ali e fala igualzinho. Quando não tem as conexões, aí você tem que elaborá-la na sua mente. Sim, tem que pegar a ideia, né? Aí que está a mágica do exercício, Entendi. tá bom? Beleza. Valendo. Deixa eu ver de novo. Tá o toque ligado, né? Sim. Certo. Deixa eu Tá. minimizar aqui. A ideia, O livro ele foi um elemento essencial para a disseminação de ideias, acho que foi isso, cultura. tem que tomar cuidado com a quantidade. Tá. Então, o livro. O livro Uhum. Foi um instrumento foi um instrumento fundamental fundamental para a disseminação de conhecimento. Acho que é para a disseminação de de conhecimento. conhecimento. Tá. Ele não foi, né? O livro é o fundamento para a disseminação da informação. Certo. Ele é. O livro é o principal canal de acesso à informação. Sempre foi e vai continuar sendo por muito tempo. Eu não me Certo. refiro ao livro de papel, Uhum. né? Mas a forma escrita, as crônicas, os textos
os capítulos, os artigos científicos, principalmente, que são colocados aos milhões de artigos no Google científico. Não sei se você já foi no Google acadêmico, Já mas sim. melhor do que o GPT, que constrói textos truncados, né, falsetes, parecidos com a verdade, sabe? Uhum. Muitos são bons. Aí tem que corrigir, né, o ser humano. Aí a gente Mas já no entra. Google científico, você pega lá, por exemplo, água, né, a importância da água, né, que o ser humano não conhece, né? Mas você procura lá, a água tem não sei quantos mil artigos científicos escritos. O Google comum não, tem um monte de besterol. Mas só no Google acadêmico você vai ter que continuar lendo, não tem como escapar, né? Outra Isso. ideia? Vamos lá. Eu só queria comentar assim que já a questão do livro já parte para uma outra questão que é a comunicação, né? É uma forma de comunicação. As pessoas nunca vão deixar de se comunicar. Lógico, claro, né? Não Então eu digo acho só que o nunca livro, vai mas o deixar de texto, existir o de livro, forma né? geral, né? Então nunca vai O próprio deixar de existir. WhatsApp, né? Com mensagem de texto, Telegram. Mais uma ideia. Vamos lá. Não pode olhar ainda não. Não consegue trazer Ah, outra não ideia? pode? Não pode? Sem ler ainda uma outra vez, será que você consegue trazer mais uma ideia? Bom, acho que a última parte do livro ele fala deixa eu ver, dos textos bíblicos. Olha só como está difícil para você puxar, né, ideias. Por quê? Falta de treinamento. Leitura passiva, lê e fecha o livro. Nesse texto aqui, tem tanta ideia que você não faz noção. Não faz Quer ideia. ver, ó? Você não tem noção de quantas ideias tem aqui. Então, eu vou falar aqui algumas ideias. Tá? O livro já foi escrito em argila. O livro era armazenado em caixas de tábua. Certo. É isso? Caixas de madeiras. Assim? Isso. A escrita cuneiforme era aplicada na escrita em argila. Os comerciantes usavam o livro como, né, caderno de anotação comercial. Os religiosos cristãos foram os que mais usaram o livro. O livro era privilégio da nobreza nos castelos. Muita ideia. Não é? Uhum. O clero também era uma classe privilegiada em relação aos livros. Olha quantas ideias. E você está sufocando, tentando achar uma ideia. E tem dezenas delas aí nessa página. Mas por que eu não lembro? Porque a gente não foi treinado para ter objetividade, organizar o pensamento e extrair as ideias após a leitura, porque era uma leitura passiva. Certo. Então, olha só a tua evolução. Você treinou com palavras, palavras e números, passou a ler ideias no duplas palavras, e agora você vai ter que ler semitextos, extraindo as informações após a leitura. Isso é uma bomba atômica. É uma evolução muito grande. Em termos de avaliações, como é que foram suas avaliações? A primeira avaliação foi risível, né? Que eu escrevi foi 160 palavras, acertei. Quanto de retenção? Achei 2,4, alguma coisa assim. Quase nada. Se teve um branco quase que total. 2% é um pedaço de uma resposta. Na segunda avaliação, eu acho que eu li foi 460 com 48%. Já é a leitura dinâmica 460 e a compreensão... Foi 48, sei que faltou um pouquinho para ficar oficial, né? Isso. 48%. Teve outro? Não, foi só esses dois por enquanto. Na próxima aula, eu tenho certeza, vai estar aí com 70%, acima aí dos 550, 600 ppm. Tá? Então, nisso, você aumenta muito a compreensão, porque você vai articular justamente essa coisa de ter que trazer as ideias.
tá? Alguma dúvida sobre como executar? Não, a execução está tranquilo. Eu